essa live. Eu só tirei a parte que me interessa, porque a parte que me interessava de toda a fala dele é aquele desmente Polarzinho na história de que Polar falou que papai passou mal. Do resto eu não dei muita relevância não, porque essa história aí de que tá cheio de detento que passou pelo instituto, menina, o único que eu sei que foi preso, e isso eu sei porque eu tava na delegacia no mesmo dia, foi aquele Adriano Faz Tudo. Não sei se vocês se recordam, que era um moreno, altão, que tinha uma companheira, uma senhora até com traços indígenas, e ele fazia tudo, faz tudo mesmo, que ele fazia tudo. Então, ano passado, lembra o BO que eu tive lá na faculdade com uma doida, que inclusive ela foi condenada agora a pagar? Isso, esposa da Jacira, a Jacira mesmo, menina, Deus me livre de vocês. Então, eu tava na delegacia, no dia que ocorreu lá esse meu BO na faculdade, com a minha galera, a gente foi na delegacia e a gente foi até no primeiro DIP. E a gente tava lá no primeiro DIP, resolvendo, fazendo BO, bababá, tudo. Ela tava lá. Eu tava sentadinha, ela chegou, porque ele tinha sido represo, porque parece que ele roubou uns fios, ele fez alguma coisa, o danado. E aí ela tava lá, coitada, né? Eu lembro até que ela pediu, eu não dou dinheiro, né, pra essas pessoas. E ela tava com fome, porque ela não tinha comido nada. Eu tinha na minha bolsa iogurte, maçã, porque geralmente é o que eu como, essas frutas, né? E eu dei pra ela, expliquei o que ia acontecer, que ele ia pra audiência de custódia, que talvez ele podia ser colocado em liberdade, mas aí eu também não sei mais nada. Ela tava lá justamente pra esperar que ele ia pra audiência de custódia e ela ia ficar lá na delegacia pra saber o que aconteceu. Então esse aí eu sei que foi detido ano passado. Não sei se continua preso. Mas essa história de que lá tá sim de ex-interno dele... Mentira, porque os ex-internos dele estão tudo lá na praça, estão tudo lá na Boca da Onça, estão tudo lá na Praça do Remédio. Tem gente questionando, ai, zumbi doida, né? Ai, como é que ela tem acesso? Ai, como é que ela sabe? Porque eu desmenti o Polar, né? E desmenti o Polar com informações verídicas de dentro da unidade prisional. Eu tenho um bom contato com as pessoas. Eu tenho uma boa relação com as pessoas. Eu sou debochada com vocês, zumbis. Mas elas não estão nem me vendo, porque eu só fiz pras amigas. Eu sou debochada com elas. Fora daqui da internet, eu sou uma pessoa séria. Sabe aquele doce de pessoas que vocês viam nas lives do Pai Resgatando Vidas? Um amor de pessoa, educada, gentil. Eu sou tudo isso. Eu sou assim, eu tenho uma boa relação. Eu deixo as portas abertas. As portas que eu não quero eu mesma fecho, como foi no Pai Resgatando Vidas. Eu fechei aquela porta porque eu quis. É um lugar para o qual eu sabia que eu não voltaria nem para pisar os meus pés, nem para dar bom dia ou rever ninguém. Tanto é que desde o dia em que eu saí do Pai Resgatando Vidas, que eu me desliguei, ninguém nunca mais me viu lá. E eu passava perto, porque eu às vezes resolvia algumas coisas no centro, que eu não faço mais. Eu tive que mudar a minha vida completamente, então eu não frequento mais o centro, não sozinha, né? Toda vida que eu preciso ir, que são raríssimos os casos, eu tô bem acompanhada, eu tô, né, por questões de segurança. Então depois que eu saí, eu cansei de resolver BOs no centro, até porque, né, o centro é o maior comércio de todas as cidades, onde que tem as coisinhas baratas que a gente adora. Cansei de ir ali perto e nunca parei nem pra dar um oi. Porque foi uma porta que eu decidi fechar. Que tinha que ser fechada, porque dado as circunstâncias do que era aquilo de verdade, não condiz com o meu caráter. Se eu me desliguei de um lugar, porque aquele lugar é uma mentira, é uma falsidade, é um local de exploração e de engano, e eu saí exatamente por isso, por que merda eu vou estar indo lá ver pessoas? Se as pessoas que estavam lá eram as mesmas que eu vi que exploraram. Então, as portas. Fora isso aí, gente, eu tenho uma boa relação em vários locais. E outra, eu sou gentil e educada, até com gente que eu não conheço. Tipo, a pessoa que me passou as informações referentes ao que não tinha acontecido da secretaria, do sistema prisional, é pessoa que eu ainda nem tinha falado. Mas como eu tenho uma boa relação com outras pessoas, eu consegui, né, o contato
dessa pessoa e expliquei o que estava acontecendo, passei os vídeos para essa pessoa, expliquei quem era Poá, quem era o lá da outra cidade, quem era Mesquita, o que eles são para essa pessoa e a informação que eles estavam passando aqui. E principalmente informei que isso era para quê? Para virar a sociedade, as fanáticas do Marcos, contra tanto a justiça como o sistema prisional, colocando em xeque. Então, foi tudo passado para eles e o que foi me informado? Não aconteceu absolutamente nada. Isso é uma verdade. A gente vai estar passando essa informação para a secretaria, para o secretário. E você também pode encaminhar essas mesmas informações. E aí me passou todos os e-mails que a gente podia encaminhar, o que eu fiz, com certeza, que eu não ia perder essa oportunidade. Então, entendeu? Não é que a titia... ela dá, gente, eu sou comprometida. Eu tenho meu grandão, lindo, maravilhoso. Meu homem de 1,88, meu moreno. Eu não preciso disso. A minha foto no perfil no meu WhatsApp é com meu marido. Ele tá de carinha colada assim comigo no meu WhatsApp. Eu, quando mando mensagem para essas pessoas, eu não mudo a minha foto pra estar solteira, pra aparecer sozinha, não. Eu sou uma pessoa comprometida. Eu consigo algumas informações pela boa relação que eu tenho com as pessoas, pela educação com que eu as trato. E principalmente pela seriedade do que a gente fala. Porque eu vou falar pra vocês, eu tô pouco me lixando como ele tá lá. Tô pouco me lixando. E eu lamento muito que ele tenha sido preso na melhor fase do sistema prisional. Lamento. Realmente eu lamento. Aquele tipo de pessoa merecia um tratamento à altura de quem ele é. E ele deu a sorte de ser preso em pleno 2024, com CNJ em cima. Ele deu a sorte de ser preso quando o Tribunal de Justiça do Amazonas é selo diamante. Ele deu sorte. Ele pegou a fase boa, gente. Ele tem agora um uniformezinho bonitinho, não precisa gastar roupa. Porque antes os presos, coitados, tinham que ter roupa. Hoje tem uniforme. Hoje, quando ele for condenado, no mesmo dia que ele trabalha, eu vou falar pra vocês, no mesmo dia, se ele trabalhou hoje um dia, fez os 3, na verdade, né? Porque para cada 3 dias de trabalho rende 1. Quando fecha os 3 dias, no dia seguinte, a SEAP tá mandando pro tribunal as informações de trabalho dele. É assim, ó. É todo dia, não para. É uma fila que não para de cair informações acerca dos presos condenados. É sobre trabalho e estudo. Por quê? Para ser lançado logo no sistema, para ser remido logo, para essa pessoa adquirir logo o tempo para ela sair lá de dentro. Então ele teve a sorte de pegar a melhor fase do sistema prisional. A melhor fase de todas é a que nós estamos vivendo agora. Então, assim, tá? Eu não quero saber. Mas é óbvio que eu vou sempre combater as mentiras dessas pessoas. Isso não. Não enquanto eu estiver viva. Enquanto a titia estiver viva, eu não vou permitir, porque eles já mentem muito. A gente não consegue controlar a mentira desse povo. Eles são doentes, igual o papai deles, certo? O Wilson tá preso junto com ele na mesma cela que o pai. Não porque eles são especiais, porque no dia da audiência dele, ele pediu para ficar com o papo soberano e foi permitido. Quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu tem medo, quem tem cu tem medo. Então, tão juntos, tá? Estão juntinhos, os dois. Pai e filho. É uma família unida. Se uniram pra enganar vocês, enriquecer a custa de vocês e seguem unidos, entendeu? Então, assim, ó. As mentiras... O irmão do Marcos também está preso, mas não na mesma unidade prisional. Em uma outra unidade que é do lado, basicamente. Não estão na mesma unidade prisional. Cid, Marcos e Cid Mauro não estão na mesma unidade prisional. Mas Marcos, o Wilson, Imexo e Tito estão numa unidade prisional. E o Cid Mauro, o irmão do Marcos, está em uma outra. É o segundo, né? CDPM 2, tá? Aí o que acontece? Eu queria explicar da fala desse pastor. Que ele foi acolhido, foi bem, tá bem recebido, não sei o que, não sei o que. O que acontece é o seguinte. Hoje, geralmente, para manter a ordem e a facilidade... Além de ter as separações por artigos, aqueles artigos em que o preso, o condenado, né, o detento ali, ele corre risco de vida, que são geralmente artigos
Passar informações de como está a quadrilha na cadeia? Não posso, Soraya, porque eu não tenho. A última informação que eu tive do sistema prisional era a situação do que aquele mentiroso do Polar estava falando, de que ele tinha sido medicado de forma errada, passou mal, foi para o hospital e estava muito mal. E aí a gente procurou saber junto com a secretaria nos linkou com alguém de dentro da unidade, que é responsável, né, pela unidade, e a informação foi de que não aconteceu nada, de que ele estava bem. Só isso. Mas agora, como que vive a quadrilha lá dentro, como que eles estão, não tem, porque a gente não tem. Entendeu? Agora, se vocês quiserem saber, vão lá visitar ele. Faça o cadastro de vocês como amiga e vão lá visitar ele. Aí tá. Então, como que é separado hoje isso? Condenado. E nós temos as cadeias, que aí no caso é o CDPM 1 e 2, o IPAT e a UPP. E aí tem o CDPM feminino também. Esses locais aqui são cadeias para preso provisório. Porém, como o COMPAGE, que é o presídio para preso condenado em regime fechado, tinha o fechado e o semiaberto. O semiaberto foi desativado já tem um tempão, que não existe, que é a colônia agrícola, né? É um negócio mais aberto. Ele só tem a cela para dormir à noite, mas durante o dia eles ficavam ali livres, né? Como se fosse um sítio, sabe? Tinham animais para eles cuidarem, assim que era o semiaberto. Quem trabalhava de carteira assinada podia sair do semiaberto, vir para Manaus durante o dia. Por que eu falo vir para Manaus? Porque essas cadeias, tirando a UPP, o COMPAGE fechado e quando tinha o semiaberto, o CDPM feminino e masculino e o IPAT, eles ficam no quilômetro 8 da BR-174 aqui no Amazonas. A BR-174 é a BR que liga o estado do Amazonas ao estado de Roraima. E essas cadeias, elas ficam no quilômetro 8, mais ramal adentro. Tem, salvo engano, 3 ou 4 km de ramal para dentro, tá? Depois dessa rebelião, antes o ramal ele era aberto. Agora não, agora o ramal é fechado. Até para você entrar para esse ramal, para se deslocar até a cadeia, já tem identificação na entrada do ramal. Antes o ramal, a entrada era livre. Agora mudou também depois dessas rebeliões. E a UPP, que é a unidade prisional do Puraquequara, ela fica em outra região aqui, ela não é na estrada, ela é pro Puraquequara, que é um bairro aqui bem distante também, ela fica bem distante também. E aí o que acontece? O Cid Mauro, irmão do Marcos, ele tá dentro do CDPM2, e eu sei de presos que respondem pela mesma condenação, o mesmo artigo, que estão na UPP. Então, eu entendo que são as duas unidades prisionais que, mesmo que não são presídio para cumprimento de pena em regime fechado, é cadeia provisória, pelo regime fechado não suportar e ter esse problema de artigos, essas pessoas cumprem suas penas em regime fechado, porque é uma cadeia, só que não dentro do Anísio Jobim, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, COMPAGE. Elas cumprem em outras cadeias as suas condenações, tá? E onde papai tá, tem preso condenado também, que cumpre lá. Por quê? Porque o sistema ele teve que se adequar ao quê? As facções, né? Então, tem unidade prisional que a maioria dos detentos pertencem, né? São ali aliados, são, sei lá, soldados, tiveram ligações com determinada facção, então caiu. Por isso da importância da triagem, esse período que a pessoa fica nesse setor triagem, justamente para que a estatística da cadeia, que é um setor, junto com a direção, faça esse levantamento da vida egressa dessa pessoa, né? Para saber aonde colocá-lo, aonde é seguro para aquele detento. Ainda há essa preocupação da secretaria em manter essa pessoa segura. Porque como é esse sistema prisional, para vocês verem como ele funciona aqui no Amazonas, sigam a página da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, tá? Esse perfil no Instagram, ele mostra, sempre tem vídeo lá que aparece algum detento ou outro, que está fazendo algum curso, que se ressocializou, que hoje tem um tratamento diferente dentro da unidade prisional, não porque ele é importante, mas porque ele buscou sair do crime. E essas pessoas que, de fato, abrem mão do crime organizado, que eles saem, que eles entendem
esquecem esse passado, pagam sua pena e querem voltar para a sociedade mudadas, elas recebem sim. Elas são colocadas em pavilhões diferenciados, elas têm alguns acessos diferenciados. Por quê? Porque o acompanhamento profissional desse preso identifica que ele de fato é uma pessoa que entendeu qual a finalidade da prisão, né? E nada mais justo que alguém que entende a finalidade da prisão e que busca sair e mudar de vida, porque embora seja muito difícil, os números são muito pequenos de pessoas que mudam de vida, que saem do crime. Há pessoas que realmente, de fato, depois de presenciar uma prisão, de ser preso, eles querem mudar de vida, tá? Eles querem. Isso realmente é importante, a gente tem que ficar feliz por isso, porque a gente tem que acreditar que essa pessoa, de fato, vai voltar para a sociedade e não vai mais, né, cometer os crimes, vai mudar. Não acredito que Papo Soberano seja esse tipo de pessoa. Sinceramente, não acredito. Eu acho que 3 meses não é suficiente, que talvez ele vá precisar de mais tempo para realmente entender a gravidade do que ele fez. Óbvio que para isso ele vai ter que ter consciência do que ele fez, porque se ele continuar achando que tá tudo bem, que ele não fez nada, que é o que ele acreditava fielmente, o Marcos acreditava fielmente na mentira que ele mesmo contava. Ele era doente de verdade. Ele realmente acreditava que ele fazia um bem para essas pessoas. Ele realmente acreditava que ele não fazia nada demais. Ele realmente acreditava que o dinheiro era dele. Para ele, por direito era dele. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que acredita nisso conseguir assumir, mesmo que ele não assuma em juízo a culpa, mesmo que ele não confesse os seus crimes, que também não acredito que isso possa acontecer. Mas ele ter consciência dentro dele do que ele fez, eu não acredito, tá? Nessa remissão, assim, nessa redenção, eu não acredito. Mas, enfim, a vida tá aí pra nos surpreender, né? Então, vai que, de fato, ele tá... Mas esse negócio também de acesso à Bíblia, a culto, à religião, é uma estratégia de sobrevivência dentro da unidade prisional. Isso eu posso falar por experiência própria na época que eu trabalhei dentro das unidades prisionais. Eu não estagiei nas cadeias, eu estagiei em uma vara que cuidava dos presos condenados. Então, a gente tinha acesso às unidades prisionais e o magistrado, que era ali o meu chefe maior, ele tinha muito contato com a unidade. Ele ia... Do nada, ele chegava lá no setor da gente do psicossocial, eu tô indo lá no presídio tal, querem ir comigo? E a gente, pá, ia. Eu sempre gostei de visitar a unidade prisional. A minha supervisora na época, ela não gostava, ela disse que ela voltava com dor de cabeça, era um ambiente pesado. Eu nunca senti nada. E sinceramente, falando pra vocês, sempre me achei muito mais segura dentro da unidade prisional do que fora. Pra vocês terem uma ideia, isso em 2013 a 15 que eu trabalhei nesse local, a gente, quando entrava na unidade prisional, não tinha uniforme como é hoje. Hoje eles estão tudo de uniforme bonitinho, tá? Os amarelinhos são os que trabalham. Então, o uniforme deles é amarelo, que é a galera que sai para fazer a manutenção, jardinagem, essa galera que trabalha. E os que não têm trabalho são os laranjinhas, o uniforme deles são laranja. Na época que Titia visitava a unidade prisional, não tinha uniforme, eles andavam com roupa comum, tá? Vou falar para vocês, quando a gente ia entrando, porque esse juiz, ele não tinha formalidades. Ele chegava sem avisar, mandava abrir a porta e entrava todo mundo, quem tava com ele entrava. Você escutava os caras andando para cima e para baixo, porque os pavilhões, a cela, ela só é fechada à noite. Durante o dia, as celas que estão dentro dos pavilhões são abertas, então eles ficam naquele pavilhão livre, tá? E aí quando a gente entrava, eles começavam a gritar, olha essa camisa, olha essa camisa... O que era olhar essa camisa? Eles já estavam avisando que tinha pessoas visitando, que tinham mulheres, principalmente porque a equipe desse juiz era composto mais por mulheres, psicólogos e estagiários, né, e assistentes sociais. E você via, não ficava perto da gente nenhum preso sem camisa. E não ficava nenhum preso, principalmente, te encarando de queixo para cima. Para passar pela gente, para dar bom dia, era de mão para trás e cabeça baixa. É assim dentro da unidade prisional. É desse jeito. Claro que no dia a dia comum deles, que não tem, que é só carcerário, essas coisas, isso não funciona.
Mas quando vai pessoas de fora, é desse jeito. Claro que hoje, depois dessa rebelião, não é assim como era antes, né? Antes era um pouquinho mesmo mais bagunçado. Antes a gente mesmo ouvia quando ia visitar sem a presença do juiz, o diretor falava, olha, dessa porta aqui pra frente quem manda sou eu, daquela pra trás quem manda é eles. Que a gente via coisa, a gente via pavilhão com televisão, a gente, né, enfim. É um poder, vocês sabem que é um poder para... Não é um negócio bagunçado, é um negócio muito bem estruturado, que vocês não fazem ideia. Então, essa questão da religião. Quando o pastor Heriberto falou, ele tá lendo a Bíblia todo dia, ele já entendeu que é uma forma de sobrevivência, é uma forma de passar pela cadeia não sendo tão notado, sabe? Não é uma pessoa que tá no foco ali. Porque em toda unidade prisional, a gente sabe que tem pessoas que estão lá de forma inocente, que não é o caso deles, eu sei que não é, eu acredito que não é, né? Mas toda unidade prisional tem ali cabeças, né? Que não é o caso. O Marcos, ele não pertence a uma, pelo menos que eu saiba, né? Não sei como é que tá as investigações, que a gente não sabe. Ele tá falando porque eu não sei, né? Vai que a gente não tem noção da gravidade de tudo que ele foi preso. A gente sabe do que o delegado falou no dia da operação, né? Que foi vinculado aí nas matérias e que eu fiz questão de ler e ver todas as matérias de jornais que saíram. Eu assisti até chegou a passar não foi no CNN não, foi algum outro aí de fora. Que chegou a passar, eu não lembro o nome agora, que foi até meu marido que me mandou para eu ler, quando ele viu que foi matéria aí de um jornal muito conhecido a nível nacional aqui, sabe? Então, assim, baseado no que eu li, ele foi indiciado por vários crimes, mas eu acredito que não é só aqueles. Deve ter muito mais coisa aí que a gente realmente não sabe ainda, né? Não tem como saber. Só vai saber quando a Maria começar a falar, porque a Maria tá fofoqueira, tá contando aí uns babados pra gente. Mas aí, o que acontece? É isso. Então, assim, esse pastor aí, aquele outro lá... Não, G1 eu sei que saiu mesmo, mas tinha um outro parecido com o CNN, sabe? Que também fez matéria acerca dessa situação. Então é isso, gente. Mas assim, ó, tá muito bem. Tá muito bem. Quando eu falo que tá bem tratado é porque realmente é até uma questão de lei. A própria lei de execução penal determina como é que tem que ser dentro da unidade prisional. Então, se isso não ocorre, tá sendo violado o direito dessas pessoas. Com relação a visitas, as pessoas perguntam muito. Gente, não é bater lá na porta do presídio e dizer eu vou visitá-lo, eu sou a mulher, eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou quem, eu sou o caralho a quatro na vida desse preso, tô entrando para visitá-lo. Não é assim. Tem um procedimento que você tem que fazer, que é um cadastro na própria Secretaria de Administração Penitenciária, por meio de um site chamado Visita Legal. Você faz o cadastro no aplicativo, no site, fica lá em análise. Se lá eles aceitarem, eles determinam um dia que você vai à sede da secretaria, munido de documentos, e aí você vai entregar esses documentos, fazer uma série lá de entrevistas. Depois disso, você vai esperar para saber se foi aprovado ou não, para você visitar. Beleza, conseguiu, tá cadastrado, você tá vinculada a uma pessoa do sistema prisional, a um preso, pode ser mais de um, né? E aí você vai ficar atento ao calendário da SEAP. Por quê? Porque como são várias unidades prisionais, é organizado o mês todo. Antes do mês acabar, a unidade, o SEAP, divulga o calendário do próximo mês. E aí você fica atento àquele calendário, você vai entrar no site com a sua senha de acesso, o seu CPF, e você vai ver quando que tem vaga disponível para aquela unidade prisional que está o teu detento de estimação, e aí você vai agendar. Quando você agenda, você ainda aguarda aí cerca de 1 a 2 dias para ver se foi aprovado ou não a sua visita. E aí, sendo aprovada, você vai naquele dia determinado, dentro daquele horário, que é geralmente de tantas horas, você pode ficar assim dentro da unidade prisional, não tem um limite, desde que sejam dentro. Vamos supor que a sua visita foi agendada para sábado e você tem de 8 a 11 da manhã. Você pode chegar às 8 e entrar e sair às 11, não tem problema. Justamente por isso que é organizado a quantidade de pessoas que visitam e que consegue agendar essas visitas.
Determinei aquele horário, acabou. O carcereiro vai lá e vai dispensar todo mundo e você vai embora. Não entra com nada na unidade prisional. Tudo que você quer direcionar para o detento é mandado para a Secretaria de Administração Penitenciária. Você não leva, exceto acho que alimentação. Desculpa, a alimentação parece que entra. Ou não, eu acho que nem alimentação. A alimentação é no interior. No interior do Amazonas ainda tem esse negócio da pessoa levar comida. Nas cadeias, lá nas polícias. Aqui em Manaus, não. Tudo que você quer que pode ser mandado para o preso, porque também tem coisa que não pode, vai para a secretaria, vai para a sede da secretaria, com nota fiscal, se for medicação com receita médica, tudo bonitinho, bonitinho. E é a secretaria que destina para a unidade prisional, não é você. Não é você que chega lá com uma carta, com um negócio, porque você quer. Você não entra na unidade prisional com caneta. Você não... O advogado, para você ter ideia, até um tempo atrás, não entrava com papel. A não ser que seja procuração. É tanto que eu até vi uma advogada que eu sigo no Instagram, e ela foi questionada sobre isso, como é que ela sabia, já que não pode entrar com papéis em branco, essa coisa toda, como é que ela dava conta de anotar. E ela falou que só pode entrar com a procuração para o preso assinar, tá? E que ela escrevia atrás da procuração, o que ela precisava ali das informações que ela pegava com o preso, porque não entra papel. Tem esse negócio dele, ele vai fazer uma carta, vai mandar pra vocês, ou eu vou levar uma carta pra ele. Gente, isso aí também não é assim não, tá bom? Nem Boreal, tá? Esses pastores aí, eles estão também todo mundo surfando na onda, tá? Porque o que acontece? Eles têm lá a cartinha de pastor, eles se cadastram, eles entram pra levar a mensagem de Jesus, aquela coisa toda. Eles estão talvez se aproveitando dessa posição que eles têm, eclesiástica aí, de visitar as unidades prisionais, para talvez tirar alguma informação, para ver o Marcos e bababá, enfim. Seja lá como for, eu não acredito em nada que essas pessoas falam, eu só acreditei quando ele desmentiu o Polar, porque aí é verdade, porque eu sei que o Polar mentiu e feio com essa história de que papai estava passando mal, estava morrendo, foi envenenado, foi dado medicação errada. Aí quando o Heriberto, sei lá o nome desse pastor, falou que era mentira, que era uma fake news, que não aconteceu nada, aí eu peguei só essa parte que me interessa. Do resto, pra mim, é tudo mentira, porque assim, como que uma pessoa que está respondendo a um processo criminal, que possivelmente está de tornozeleira eletrônica, ainda não sei se é verdade. Sabe por que eu não sei que é verdade? Porque a Maria, ela tá esperta. Eu vou contar pra vocês como que a Maria tá esperta. Maria nunca vai adivinhar, nunca, que ela não é inteligente o suficiente pra isso. Quem são as pessoas com quem ela fala que nos passa as coisas? Aí, como ela tá cabreira, que as zumbis estão caindo no pau nela porque ela tá vazando as coisas, que ela não segura a língua dela. Menina nova, né, gente? Inconsequente. Aquela coisa toda. Olha a estratégia de Maria. Maria tá contando versões diferentes para as pessoas. Maria... Menina, vocês acreditam? Ela conta sobre coisas, mas com versões diferentes. Pra quê? Pra qual versão a gente falar, ela vai saber, foi pra fulana que eu contei. Mas Maria, meu bem, você precisa crescer um pouquinho mais pra conseguir nos passar a perna. Você precisa, minha flor. Eu sei que talvez você não vai me ouvir porque a live tá fechando, mas você precisa crescer um pouquinho mais. Você é pequenininha ainda, igual o seu pai, seu marido, seu companheiro, seu namorado. Não sei exatamente qual o status, qual foi mesmo que ela falou lá pra moça que ela falou na delegacia. Porque Maria é tão boba, gente, que ela falou do dia que ela teve que ir na delegacia, que ela tava no carro. Ela é muito, Jesus, enfim. Ela nunca vai adivinhar. E aí ela tá contando versões diferentes, né? E a gente tem só analisado tudo antes de falar. Mas uma das versões mas que ela confirmou para várias pessoas do mesmo jeitinho, era da tornozeleira. Que Dona Adna tava de tornozeleira. Tá bom, não sei dizer se é verdade, não acredito, mas enfim. Como que uma pessoa que está respondendo a um processo criminal de tornozeleira, se for o caso, que eu não sei, não tenho como saber ainda, mas saberemos. Eu só preciso achar, que eu já pedi de 2 pessoas o contato de alguém que poderia me dar essa informação, mas essas pessoas também não têm, que não falam mais. Mas quando eu conseguir esse contatinho, vocês vão saber se ela tá ou não. Aí o que acontece? Como que uma pessoa
que está respondendo a um processo criminal, que a filha está no sistema como foragida, também respondendo, que 2 netos estão presos, 2 filhos estão presos, como que esta pessoa está feliz? Me diga, pastor. É a sobrinha ficante. Então, vamos determinar o estado civil dela. Sobrinha ficante. Como? Me explica. Tudo bem que a gente pode entender que ela vive da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós vivemos. É Deus quem a sustenta, é Deus quem, né? Tudo bem, mas feliz não. Você dizer que ela mantém a fé, que ela é uma pessoa de fé, de força, e que tem se mantido firme e forte pela graça e pela misericórdia de Deus, aí você está falando uma língua que não pareça mentira. Agora, dizer que ela está feliz, ou das duas uma. Ou é um ser humano horrível esse, que vê felicidade numa desgraça que o filho a colocou, ou de fato ela não tem noção do que tudo isso que eles fizeram e que está acontecendo. Porque eu não consigo ver felicidade nisso. Eu, particularmente, não consigo ver. Quando ela tinha apenas um filho preso, ela já sofria com isso, porque já vai fazer quase 3 anos que ela não vê ele. Ele veio para Manaus em 2021, final de 2021, que ele veio transferido para a cadeia, porque ele já estava preso e condenado, já tinham recorrido em 2º grau, a sentença dele foi mantida, e aí não teve mais como segurar ele na delegacia, porque ele era preso que tinha que estar cumprindo mandado de prisão, cumprindo a pena, foi mandado para Manaus em 2021. Eu presenciei o sofrimento. Diversas vezes, com o meu carisma e com a minha educação e os meus contatos que eu tenho, fui eu que consegui fazer as visitas virtuais para ela. Eu entrava em contato com a SEAP, explicava quem era, a pessoa idosa. Fazia mais de 1 mês que não tinha visita virtual. A gente cantava o choro. Tá sem áudio.